Dicas para a prova da segunda fase da OAB em direito penal, em processo penal. Aqueles que estão aí se preparando para a prova da OAB na segunda fase, na prova prática, vamos passar algumas dicas. E hoje eu vou falar para vocês quais são as peças favoritas a cair na prova. Não significa que cairão essas peças, mas significa que você deve ter uma atenção toda especial sobre elas. Dá uma olhada no vídeo. Olá pessoal, é uma grande satisfação ter você por aqui no nosso canal. Nós tratamos de direito penal, de processo penal, de legislação penal especial de prática da advocacia. Aqui nós temos uma grande comunidade em que os seus comentários são muito bem-vindos, a sua experiência, aquilo que você aprendeu com outros professores, podem enriquecer realmente o conteúdo aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreva, acione o sininho para receber novas notificações, porque costumeiramente e frequentemente vão surgindo novos vídeos aqui no canal, que já conta com mais de 200 vídeos, estamos indo a caminho dos 300 vídeos aqui no canal, sempre tratando de penal e de processo penal. Hoje, em especial, nós vamos tratar para aqueles que estão se preparando para a prova da OAB, na segunda fase da OAB, que é a prova prática, né? A prova prática que contempla lá a peça principal, que tem que ser formulada, e a resposta a algumas questões, né? E na dica de hoje, nessa série, nós estamos dando dicas para aqueles que vão se preparar para a prova na segunda fase. A dica de hoje diz respeito às principais peças, aquelas que têm uma tendência maior de cair, as favoritas para cair na prova. Então vamos lá. As pessoas sempre perguntam, professor, o que vai cair? Tal. E a gente às vezes chuta uma coisa ou outra, acerta, aí parece que a pessoa, nossa, é o entendido. Não é. É que nós trabalhamos com algumas estatísticas, né? E tem, sem dúvida nenhuma, algumas peças que têm muito mais chance de cair do que outras. E eu já indico aqui para vocês que as peças que têm mais chance de cair na prova sempre, o que não significa, atenção, que o que eu vou falar aqui é lei e só vai cair o que eu vou falar. Não, pode cair outras peças menores, né? Mas, geralmente, as peças que caem na prova são aquelas que você tem mais chance de discutir múltiplos assuntos. Essas peças mais abrangentes, em que você pode falar de assuntos diversos, como mérito, como você pode falar sobre nulidade, sobre prescrição, né? Você pode falar sobre múltiplos assuntos, sobre a culpabilidade do agente, sobre a caracterização do crime, sobre a pena. E essas peças que são múltiplas são aquelas que têm muito mais chance de cair do que peças que têm um monoassunto. Por exemplo, um relaxamento de prisão em flagrante tem chance de cair, claro, tanto é que na OAB unificada, desde que se unificou a prova da OAB, já caiu. Relaxamento, né? Então tem chance de cair? Claro que tem chance, só que é um monoassunto. Quando você fala de relaxamento, nós estamos falando ali de irregularidades na prisão, e a prisão ilegal deve ser relaxada pela autoridade, né? Então o relaxamento, a chance de cair é menor. Por quê? Porque é um monoassunto, você só vai falar de irregularidades na prisão. É claro que pode ter muitas irregularidades uma prisão, né? Mas mesmo assim ainda falando sobre um assunto só. As peças que têm mais chance de cair são aquelas que falam sobre múltiplos assuntos. E aqui eu vou listar as 3 peças principais, aquelas que você deve conhecer, saber na ponta da língua, porque realmente tem a chance grande, enorme de cair para os senhores na prova, né? São elas: a resposta à acusação do artigo 396 e 396A do CPP,
Memoriais dos artigos 403, parágrafo 3º e 404, parágrafo único, e apelação, de acordo com o artigo 593 do CPP, e também há outras fundamentações para a apelação. Resposta, memoriais e apelação, fiquem ligados nessas peças porque elas se revezam, né? São estatisticamente aquelas que mais já caíram na prova, né? Se você pegar, assim, se você contar as razões de apelação e as contra-razões de apelação, que já caíram algumas vezes, né, você vai ter a peça principal da prova como sendo a apelação. Em segundo lugar, memoriais, que cai com muita, mas muita frequência, e em terceiro lugar, a resposta à acusação, um pouco menos que as outras duas, mas que também cai com muita frequência na prova. Ainda que no exame anterior tenha caído uma dessas peças, elas podem se repetir, elas já se repetiram, já caíram em sequência, memoriais de novo, memoriais, apelação de novo, apelação, de tão importantes que essas peças são. E por que importantes? Porque elas falam sobre múltiplos assuntos, né? Na resposta à acusação, pessoal, você pode falar sobre tudo. Se você ler lá o artigo 396A do CPP, você vai ver que numa resposta você pode falar de tudo, você pode falar do mérito, alegar nulidades, apresentar exceções. Além disso, outros fatores são importantes numa resposta, porque você pode requerer diligências, juntar documentos e arrolar testemunhas. Não se esqueçam que o momento oportuno para a defesa arrolar as suas testemunhas é na resposta, hein? Então precisa do rol de testemunhas lá na sua peça de resposta. Ainda que a OAB não tenha mencionado testemunhas, mas você deve arrolar testemunhas. Se a OAB falou de testemunhas, você arrola as que a OAB falou. Mas se ela não falou, mesmo assim você arrole. E você pode falar sobre tudo. Só que tem um detalhe na resposta muito importante, que é uma limitação no que diz respeito ao pedido. Porque depois da resposta, nós temos uma decisão do juiz. Que decisão é essa? A decisão do juiz de absolver sumariamente o réu ou não. E que está no artigo 397, que é o artigo seguinte do CPP. Então o juiz só vai decidir isso, se absolve sumariamente ou não. Então vai a dica, você obrigatoriamente vai ter que pedir a absolvição sumária nos termos do artigo 397. Acontece que a absolvição sumária ela não se dá por todos os motivos, ela se dá por 4 motivos elencados no artigo 397, qual seja, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, menos a doença mental, a tipicidade da conduta e também causas de extinção da punibilidade, como uma prescrição. Isso pode levar a uma absolvição sumária, né? E podem conter, então, no pedido da resposta. Você não pode falar de pena, porque o juiz não pode condenar. Se o juiz não pode condenar, então o que adianta você falar sobre atenuante, sobre causa de diminuição de pena? Não se discute isso, não é? Você pode falar de nulidade, sim, porque sempre você pode falar de nulidade em qualquer momento, porque são questões que podem ser resolvidas até de ofício, né? Então fica aí as dicas sobre a resposta. Sobre memoriais na vida prática é muito importante. É certo que o código diz que as alegações finais, em regra, não são por memoriais, e sim orais. Orais, faz ali na própria audiência. Todavia, não tem prova oral na OAB, né? E já teve. Eu, quando fiz a minha prova da OAB, era oral, mas enfim, hoje em dia não tem. Então, nós temos que contar com peças escritas. A própria lei, o Código de Processo, possibilita que, ao invés da apresentação de memoriais orais, né, vamos dizer assim, alegações finais orais, possam ser apresentados os memoriais por escrito, evidentemente, nos termos do artigo 403, parágrafo 3º e artigo 404, parágrafo único. Muita atenção, porque você vai ter que fundamentar em um desses artigos, né? Porque a fundamentação vale ponto na prova. Bom, memoriais, você vai falar antes do juiz dar sentença, antes do juiz decidir, antes dele chegar aos finalmente, né? Por isso que a chance de cair em memoriais é sempre muito grande, porque você pode fazer uma ampla defesa, uma completa defesa sobre todos e todos os
vários assuntos, né? Então, cuidado, você pode falar do mérito, se teve crime, se não teve crime, se o agente tem prova contra ele ou não, se tem nulidade, se tem prescrição, dá para você falar sobre tudo nos memoriais. E também dá para falar sobre pena, porque depois dos memoriais vem a decisão de absolvição, artigo 386 do CPP, ou condenação, 387. Então você vai pedir a absolvição do 386, mas tem que considerar que é possível que o juiz condene. Se o juiz condenar, aí você vai discutir pena. E geralmente na prova cai assim, você pode discutir tudo sobre pena. Quando eu digo discutir pena, é a aplicação da pena, as 3 fases de aplicação de pena, pena base, agravantes e atenuantes, causas de aumento e diminuição, cuidado, tem que falar sobre tudo isso, né? Se tem atenuante, tem que pedir, se tem causa de diminuição, tem que pedir, assim por diante. Além disso, falar de regime, falar de pena alternativa, né? E se não couber pena alternativa, de repente cabe o sursi, você precisa falar sobre tudo isso em memoriais, cai com frequência. Uma atenção que você deve ter é que os memoriais podem ser do júri, ao encerrar a primeira fase do júri. Aí esquece falar de pena, porque depois dos memoriais do júri não vem a absolvição do 386 ou condenação do 387, e sim vem pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Então nos memoriais do júri você deve falar sobre esses assuntos, não é? Precisamente do artigo 413, 14, 15 e 419 do CPP, ao tratar dessas possibilidades jurídicas do pedido em memoriais do júri. Cuidado com memoriais, é sempre uma peça muito importante. E para finalizar, apelação, que como eu disse, é a peça que mais já caiu na prova, né? A apelação, na vida prática, ela é muito importante. Sempre temos apelação. Dificilmente aquele que teve uma sentença, seja ela condenatória ou absolutória, vai se conformar. Se for uma sentença condenatória, geralmente o réu recorrerá. Se for uma sentença absolutória, provavelmente o Ministério Público recorrerá. Às vezes não, às vezes até o próprio MP pede absolvição, mas numa grande parte ele recorre quando o réu foi absolvido e recorre através da apelação. Então, muita cautela com a apelação, revejam. Tudo, atenção para a dica, olha só, tudo que eu falei sobre memoriais serve para apelação. Porque a única coisa é que os memoriais vêm antes da sentença. A apelação vem depois da sentença. Então tudo aquilo que você falou antes da sentença e não teve respaldo, o juiz não decidiu como você queria, você pode repetir em termos de apelação, porque talvez o tribunal aceite aquela sua argumentação. Na vida prática, quando eu tenho que fazer a apelação, muitas vezes eu pego o que eu escrevi em memoriais e aproveito aquilo para uma apelação. E com um detalhe, na prova da OAB e na vida prática, quando você tem uma apelação, na verdade você já tem uma sentença, então você já tem um parâmetro para rebater, para dizer que o juiz agiu errado. Na prova da OAB, se for apelação, vai cair lá que o juiz na sentença disse isso. Tudo aquilo que o juiz disse na sentença, combata. Pegue aquilo e rebata. Ó, ele fez isso, olha lá se está certo, geralmente não está. Então você vai rebatendo item a item. Esse é o segredo para que você faça uma boa apelação. Legal? Essas foram algumas dicas aí sobre as principais peças. Repito, não são as únicas que podem cair, é claro, mas aquelas que têm mais chance de cair, sem dúvida nenhuma, são essas. Legal? Se você gostou do vídeo, deixa um like, que ajuda demais a divulgar aí os nossos vídeos, né? Ajuda os algoritmos do YouTube a entenderem que os nossos vídeos estão sendo agradáveis e talvez importantes para as pessoas, ok? Um grande abraço para vocês, até a próxima!